Olá, eu sou a Vanilva Oliveira e, juntamente com a Érica Valiengo e a Liliane Fogaça, desenvolvemos um projeto chamado O Despertar das Mulheres de Negócios, que nasceu de um dos diversos encontros que abordamos sobre temas como empreendedorismo feminino, mercado digital, produção de infoprodutos, mães de negócios, mulheres na ciência e na educação, entre outros. O objetivo desse projeto é contribuir com mulheres que anseiam por uma oportunidade de empreender em todas as tendências do mercado digital, oportunizando novos negócios. E é por isso que convidamos todas as mulheres a se reunirem conosco nessa jornada, que acontecerá todas as segundas-feiras, às 19h30. A partir de hoje, temos a honra e o compromisso de contribuir com o seu crescimento e a sua transformação. Iniciamos com o tema O Despertar, onde cada uma de nós se apresentará e comentará um pouco da sua jornada no empreendedorismo feminino digital. Bem-vindas, meninas, bem-vindas, mulheres. Fiquem à vontade. Olá, eu venho aqui dar boa noite a vocês, né? Agradecer a presença de todos vocês aqui. Esse é um projeto que foi criado com muito amor, com muito carinho, com uma intencionalidade muito assertiva, muito direta. E nós aqui nos sentimos muito honradas a poder contribuir com o crescimento, com o aparecimento, né, dos negócios das mulheres que virão. Eu sou a Liliane Fogaça, sou mentora de estruturação de reforço escolar e aulas particulares, e com o decorrer da nossa jornada, eu descobri essas meninas aí numa mentoria que nós fizemos juntas, né? Que foi a mentoria da TAI, e que nos deu a oportunidade de nos conhecermos, tá? Vou passar a palavra agora para a Érica, para ela se apresentar. Olá, boa noite para todas que estão aqui, as que ainda vão assistir, né, o nosso primeiro episódio. Eu tenho, assim, o prazer de ter conhecido as meninas, Vanilva, as mulheres, Vanilva, Liliane, nesse caminhar, né, do empreendedorismo, dentro de um curso, né, que nós fizemos juntas. Nós podemos aprender muito uma com as outras, trocar muito conhecimento, e nesse caminhar a gente sentiu a necessidade de estar aqui com essa proposta para vocês, né? É interessante, né, que assim muito do que a gente passa pelo no decorrer da nossa história, no decorrer do nosso parecido com muitas outras mulheres também. E isso fez com que a gente sentisse essa necessidade de estar aqui hoje, compartilhando com vocês, né, um pouco do nosso bate-papo que era feito, né, assim, só entre nós três, né? E aqui estamos. Eu posso já me apresentar aqui, meninas, já falar um pouco sobre, né, sobre o meu despertar. O meu despertar, assim, eu já empreendi em outras ocasiões, né? Eu já tive uma confeitaria com a minha cunhada, e depois a gente, né, desfez o negócio. Acabou que eu também já trabalhei com artesanato, e né, voltei para a CLT, trabalhando na CLT, e no dia a dia, assim, né, na CLT veio eu senti, né, aquele toque, meu marido até na época que me deu aquela luz, né, falou assim: Érica, em relação a objetivos, né, objetivos, metas minha, no caso, no momento que eu estava trabalhando lá na CLT, naquela zona de conforto, né, que muitas das vezes a gente se instala na zona de conforto, né, e isso eu me vi que eu não tinha um objetivo meu, uma meta minha, né? Eu tinha a meta do trabalho, o objetivo do trabalho,
a minha pessoal particular eu acabava que não desenvolvia. E foi o momento que eu voltei a empreender, voltado para o empreendedorismo materno, né? E nisso veio, né, são dúvidas, dúvidas que foram surgindo, que foram acontecendo no meio do caminho, soluções, né, que a gente, no caso, né, a gente sempre vai aprendendo, e a importância de estar aqui no grupo, né, a importância de ter com quem compartilhar, a importância de você ter uma amiga, né, alguém e, como nós, né, assim, mesmo longe, eu estou em São Paulo, né, as meninas em outros estados, a gente não se conhece pessoalmente, e ter essa sinergia, né, essa energia de estar, de uma ajudar a outra, e de lá para cá venho empreendendo, né, no Instagram, no YouTube, e foi o despertar, né, foi o reconhecer, né, reconhecer a importância de ajudar outras mulheres também como a mim, né, outras mulheres empreendedoras no caminhar. Você, Vanilva, como foi seu despertar? Muito bem. Boa noite a todos. Meninas, é uma honra estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso para poder aí compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso saber com outras mulheres que também anseiam aí por estarem entrando nessa mesma jornada, né? E descobrindo um pouquinho desse mercado novo, que é um mercado muito democrático, é um mercado que vem crescendo, está em ascensão e pode aí abrir portas para muitas, para todas, né, que desejam estar desenvolvendo algum trabalho. Bem, eu sou a Vanilva Oliveira, já havia me apresentado anteriormente, eu sou mentora acadêmica. Eu fundei uma empresa chamada Leve Mentorias e Treinamentos. Essa empresa ela é especializada em cursos de mentorias, em grupo, individual, né, na área acadêmica. Eu desenvolvo infoprodutos também para auxiliar aqueles acadêmicos que estão numa jornada e apresentam alguma dificuldade na elaboração da redação acadêmica, dos seus trabalhos acadêmicos, e precisam ali de um auxílio, né, para desenvolver habilidades na escrita científica e também em relação às normas da ABNT. Eu vou falar um pouquinho do início da minha jornada, já na carreira acadêmica, né? Já que eu atuo nessa dinâmica aí de mentoria acadêmica. Eu sou doutora em toxicologia aquática e eu iniciei a minha jornada acadêmica em 2001, no curso de Ciências Biológicas. Nesse mesmo ano, eu iniciei o meu trabalho como docente. E nessa mesma época, eu já atuava em diversos projetos como colaboradora, em iniciação científica, né? Fiz diversas publicações e também, depois desse avanço, né? Eu continuei na docência, fui coordenadora de curso, trabalhei 6 anos como bióloga, na área de elaboração de projetos para empresas. Trabalhei também na área de medicina nuclear, com radiofármacos. São exames, é uma área da medicina que ela trabalha com terapia, né, com radiofármacos, e também com exames de cintilografia. Depois dessa época, eu resolvi retomar minha vida acadêmica, minha rotina acadêmica, voltei para o mestrado e doutorado, comecei de novo as minhas produções científicas, fiz algumas publicações, trabalhei muito tempo com a área de toxicologia aquática, quase 7 anos e meio. Nesse período, eu pude desenvolver projetos na área de histopatologia, na área de hematologia, na área de toxicologia mesmo, voltada para análise da biota aquática. Então, existe uma diversidade de campos, né?
relacionados a esse tema. E o meu momento despertar, ele surgiu exatamente na pandemia. Na pandemia, então, quando as universidades fecharam, muitos alunos precisavam continuar com os seus estudos e eu continuei dando palestras, porque eu já desenvolvia esse trabalho, continuei dando palestras para vários cursos em diversas universidades, todas na modalidade online. E foi aí que eu percebi que o nosso conhecimento e que o meu conhecimento, ele poderia ultrapassar barreiras geográficas mesmo, né, propriamente ditas, barreiras de outros campos, outras universidades. E aí eu despertei para esse mundo do mercado digital. Eu vi que era uma possibilidade, diante de todo o conhecimento que eu já tinha, de compartilhar com mais pessoas, né? De poder ajudar outras pessoas que não pertenciam ao mesmo campus de atuação onde eu trabalhava. E de lá eu já iniciei me aprofundar nessa área, estudar melhor como funcionava esse mercado, como empreender nesse mercado digital. Existe muitas e muitas informações e o primeiro passo é você definir exatamente aquilo que você quer, aquilo que você vai fazer, mas você tem que investir em conhecimento, tá? Esse é o passo inicial para que você tenha sucesso, para que você consiga desenvolver o seu trabalho com domínio e com sabedoria. E, sobretudo, nós temos uma missão que é ajudar aquelas pessoas que estão caminhando, iniciando a jornada ali por um caminho onde a gente já percorreu. Então, nós temos essa missão de poder atenuar esse sofrimento, essas dores, né, que outras pessoas poderiam passar, e com a nossa ajuda, com o nosso auxílio, isso se torna muito mais leve, essa caminhada se torna mais leve, mais apreciativa, né, e com muito mais sabedoria e vigor. E é isso, meninas. Pois é, e uma coisa interessante, Vanilva, que eu venho falar aqui, que a mulher, ela está em ascensão mesmo em todos os campos, né? Podemos dizer hoje que 51% do empreendedorismo, né, é feminino. É em torno de 8 milhões são mulheres. Então, assim, a presença da mulher é muito forte, né? Então, a mulher, ela pode estar em qualquer campo, ela é capaz. Então, mas o que é que faz essa chaminha acender, né? É aquela inquietude, quando a mulher ela não está satisfeita com o que ela está fazendo, ou ela já está satisfeita com o que ela fez, e ela sente uma necessidade de abrir um novo capítulo na vida dela. Aquela inquietude, eu quero construir algo novo. Porque, na verdade, o aprender, ele é eterno. Né? E quando nós estamos estagnados, a gente sente, o corpo sente, a emoção sente, o coração sente, a mente, desculpa, e a gente sente aquela necessidade de progredir de uma forma diferente. De repente, esses sinais que nós temos é dizer que você pode ser uma empreendedora. Você pode olhar para si e ver o que é que eu faço, o que é que me chama mais atenção. O que é que eu posso fazer que eu me sinto mais realizada, que eu possa transformar em um negócio lucrativo? Seja online, seja presencial, seja fisicamente, né? Porque o empreendedorismo não é só online, ele também é físico, né? Então, nós temos muitos exemplos. Nós temos o exemplo de uma mulher é Maria de Fátima. Se não me engano, ela é do Maranhão. Hoje ela dá palestras, mas ela estava desempregada, tudo difícil na casa dela, e ela começou a pensar: gente, o som tá legal, é porque parece que está cortando. Se alguém puder dizer aí, que parece que está tendo um ruídozinho. Então, quando ela falou assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa pelos meus filhos. E aí ela foi empreender. Ela foi empreender em vender salgados.
Só que deu tanto certo que ela fez uma reportagem para o Fantástico, ela foi já fazer palestras fora do Brasil. Nós temos muitos exemplos de mulheres, né? Então, assim, a questão é: o que eu vou fazer com aquilo que eu tenho em mãos? E sozinho pode ser que a gente chegue lá, mas é mais difícil. Então, quando a gente tem um grupo, quando a gente tem uma mentora, o caminho é menos complicado, porque as mulheres que estão aqui, no caso nós já passamos por um processo, né? Então, quando você tem um grupo e você tem as mentoras, elas podem te auxiliar, lhe direcionando de uma forma que você não encontra tantas pedras e que se encontrar vai conseguir contornar com assertividade. Então esse é o papel desse nosso projeto, o despertar das mulheres de negócio. É você olhar para si e encontrar aonde que é que eu posso ser melhor, né? E colocar em ascensão, olhar para frente. E aí a gente veio com esse projeto para ajudar essas mulheres nisso. Então, para dizer também que empreender não é fácil, mas também não é difícil, não é impossível. Você apenas precisa ter e saber qual é o caminho que você tem que percorrer. Se você sabe o caminho que você tem que percorrer e se você pode ter alguém para te auxiliar, você vai chegar lá com mais tranquilidade, né? Com mais assertividade. Bom, é isso. Diz Érica. Liliane, assim, eu entendo que justamente é isso tudo, né? Você colocou bem, do empreendedorismo, né? Assim, da mulher empreendedora, né? Ela vai juntar tudo, né? Todas as demandas que ela tem, ela vai juntar, ela empreende em casa, por exemplo. Isso no empreendedorismo em casa, ela tem a casa, tem o trabalho, tem os filhos, né? Tem todas aquelas atividades para administrar ali no decorrer do dia. Então, ela tem que aprender, ela vai aprender né, a administrar da melhor forma, né, possível. Eu, quando comecei, né, assim, no caso, com esse projeto, né, o meu projeto, tive momentos, né, de pensar, não vou desistir, né, não dá certo, porque muitas das vezes a gente não sabe o caminho, né, o caminho a seguir. Né, a partir do momento que você tem o passo a passo, né, a administrar, a seguir ali certinho, você fica mais leve, né? Você consegue, as coisas vão fluindo, né? Com o decorrer do processo. Então, né, assim, é diferente, é completamente diferente, né, de quando você está lá na CLT, de quando você está trabalhando, né, para a mulher aí que está trabalhando hoje, né, ainda não tem o despertar, né, ainda não sentiu isso, né, mas ela tem uma vontade de empreender, tem um sonho, né, muitas das vezes aquele sonho de infância, um sonho guardado ali na gaveta, e então essa mulher, ela né, quando ela está ali no dia a dia dela, normal, quando ela se enxerga, né, empreendedora, se enxerga ali dentro de casa fazendo uma atividade, ou até, né, tanto no digital, quanto, né, no presencial, uma loja, ela tem uma rotina diferente, né, uma rotina diferente. Então, isso acaba com que ela, né, tem esse choque, né, meninas? Não sei se para vocês também, em relação a esse choque, né, também assim é um choque no sentido de você se sentir para que lado que eu vou, para que lado que eu direciono, né? Então, acho que com o passar do tempo, aprendendo, né, e com a mentoria em si, a mentoria justamente te dá o caminho, né, te dá o passo a passo, te dá para você poder seguir, né, por alguém que já passou por aquele processo, né, fica mais fácil. E complementando, Érica, muitas vezes essas mulheres estão preocupadas porque elas imaginam que para empreender você precisa ter um produto físico, né? Existe essa ideia de que para empreender você precisa ter algo físico, um objeto,
mas nós deveremos despertar que o conhecimento hoje ele está em alta, o conhecimento que você tem, muitas vezes, muitas mulheres, elas emanam de um conhecimento, de uma sabedoria muito grande, e isso pode se transformar em um produto. Não é verdade? Exato. Isso pode se transformar em um produto. Elas, através do conhecimento que têm, podem estar criando um produto para auxiliar outras pessoas a se desenvolverem naquela área. Pode ser na área da N economia, coisa. na finanças, pode ser na área de relacionamento, pode ser na área de gestão, pode ser na área acadêmica, enfim, existe uma infinidade de áreas de atuação hoje que você pode estar ali desenvolvendo um produto, né? Entrando nesse mercado, seja no mercado digital ou não, né, Liliane? Não necessariamente precisa ser um mercado digital, a Liliane mesmo é prova disso, né? Que o produto dela, ela trabalha tanto no digital quanto no mercado presencial. presencial. Então, E vejam assim, bem que... E assim, Vanilva, o que eu posso dizer assim, que é tão grande, sabe? Que às vezes um trauma que você teve, você pode falar sobre ele, né? E essa questão de você poder falar faz com que você faça um produto digital e consiga vender, né? E sem dizer que você, dentro de casa, você pode falar não só com o Brasil inteiro, mas com o mundo inteiro. Nós temos vários países que falam a língua portuguesa, então, assim, a gente pode se comunicar, né? Então, hoje, existe várias maneiras de você poder estar atuando como empreendedora feminina. E nós temos aqui a nossa companheira, que é a Michele Gama, ela fala: eu estou adorando ouvir vocês. Estão descrevendo as dores de muitas mulheres que buscam liberdade. É isso mesmo, sabe? Às vezes a mulher ela está ali casada ou não, mas ela está em casa e ela sente aquela necessidade de fazer algo dela, que não seja só cuidar da casa e das crianças, mas paralelo a isso, ou deixar de fazer isso, colocar alguém para fazer e você construir o seu novo caminho, a sua nova jornada. Então, isso se dá o nome de liberdade, né? Você vai se abrir para o mundo. E com isso, você conquista a sua liberdade, sua autonomia, sua independência. E o mundo hoje, ele nos dá muita opção. Muita opção. Só que a gente tem que ter o quê? Nós temos que ter a vontade de dar o primeiro passo. E é passo a passo. Às vezes nós vemos, né, a gente assiste aí pela internet, inclusive, muitas coisas que entregam, muitos canais que entregam em pouco tempo você já vai conseguir o seu sucesso, o seu produto. Tem que ter muito, muito cuidado com isso, né? Porque é o seguinte, o curso, ele te dá 50%. A mentora, ela te dá 50%, mas na verdade, quem vai fazer acontecer é você. É a sua vontade, é a sua coragem, é o não desistir. É naquele momento que você fala, eu não vou continuar, porque isso aconteceu comigo, e eu acho que aconteceu com as meninas também. Eu não vou continuar porque eu não dou conta. É nesse momento que você faz aquela autoanálise, sabe? Olhar para si e falar assim: eu dou conta, eu vou passar por isso, porque vai ficar muito mais gostoso lá na frente. A gente olha para trás, a gente sabe, nós três aqui, o que nós passamos e outras colegas que fizeram com a gente, e sabe o que nós passamos foi muita dedicação, foi abrir mão de muita coisa para a gente conseguir, né, o nosso certificado de mentoras de excelência. Então, não é fácil. E não é só para ser mentora, é para qualquer produto, seja online ou físico, né? É tudo que você se propõe, né? É tudo que você se propõe a desenvolver, né? Um projeto que você se propõe a iniciar, né? Acho que o momento que você falar, eu vou começar um negócio, eu vou trabalhar em casa fazendo bolos, por exemplo, né? Eu vou ser manicure, né? Atender domicílio, fazer algo, né? Fazer algo diferente. Acho que a partir do momento que você
coloca uma meta, né, um objetivo ali para fazer, e traça, né, e coloca pontos ali para desenvolver, acredito que sempre, né, no meio do caminho vão existir empecilhos, sempre vão existir problemas, né, né, não, a gente, né, nós não, né, não é perfeito, né, nada é perfeito, né, assim, no sentido de, hoje nós estamos, né, onde nós chegamos num nível que a gente já tem a possibilidade de estar aqui falando com vocês, né, e passando experiência, passando um nível que nós conseguimos chegar, né, e tem muito mais coisas a serem, né, descobertas, né, a aprender, a nos desenvolver, né, eu acho que o teto, né, a gente não pode colocar um teto, né, um teto para o nosso desenvolvimento, né. Sim. É um eterno É crescer, né? importante, é importante isso que as duas colocaram, né, tanto a Érica quanto a Liliane, existe um caminho a ser seguido. A Liliane até mencionou antes que existem muitas promessas de rapidez, né, sendo vendidas por aí. Eu tenho visto várias e a gente só está colocando, né, aqui para que seja um alerta, porque muitas pessoas acreditam naquela possibilidade de que as coisas acontecem do dia para a noite. E mulheres, nós estamos sendo realistas, existe um caminho a ser percorrido, um caminho onde as pessoas, as mulheres que querem ingressar nesse universo, elas precisam desenvolver habilidades, né? Eu tinha muito conhecimento na minha área, portanto, nós precisamos ter humildade e nos abrir para novos horizontes. Nós precisamos nos abrir para novas informações. E quando eu decidi ingressar nessa jornada, eu estava totalmente aberta e disposta a absorver todo aquele conhecimento que eu pudesse para me desenvolver cada dia melhor nisso que hoje eu faço, nisso que hoje a gente faz, né, meninas? Então, é preciso compreender que isso demanda tempo e dedicação. E o tempo, esse tempo ele é variado, ele depende de cada uma, ele depende da dedicação de cada uma. Quanto do seu dia você pode disponibilizar para desenvolver o teu trabalho, para estudar todas essas habilidades que hoje tem nesse mercado, na infinidade de mercados, né? E na infinidade de possibilidades. Então, é preciso se organizar, e isso é muito importante, é uma outra dica que eu dou, é necessário se organizar, é necessário colocar os pés no chão, todas nós temos sonhos e almejamos chegar e concluir, né, esses sonhos, mas nós precisamos ter esse entendimento de que isso pode levar um tempo para que aconteça. Mas o importante é dar o primeiro passo. A partir do momento que você deu o primeiro passo e iniciou, isso já é algo virtuoso, porque você já está em movimento. Você já está em movimento. Isso significa que você já está num processo evolutivo. Não fica se comparando com, porque a comparação e você ficar todo momento, mas fulana já está. Gente, cada pessoa tem o seu caminho, tem o seu tempo, tem o seu momento. Então, nós não podemos julgar quanto tempo aquela pessoa levou para chegar onde ela está hoje. Se ela está mais adiante, com certeza ela dedicou muito mais tempo. Com certeza a jornada dela já vem muito antes. Então, na verdade, nós não precisamos ter essa pressa e nem essa ansiedade. A ansiedade é um dos fatores que vai interferir muito. E eu falo por mim, acredito que as meninas, logo no começo, sentiram essa ansiedade, né? Porque quando você está ingressando nesse universo novo, você quer, de fato, que as coisas aconteçam logo.
Essa é a expectativa que se tem, né? Eu quero que aconteça logo. E quando você começa a ter a percepção de que esse logo, peraí, esse logo não funciona desse jeito, esse logo demanda um tempo. Quando você começa a ter essa percepção, aí que você vai amadurecer para as coisas acontecerem, né? E aí essa ansiedade, ela vai sendo diluída, ela vai sendo extinta ali do cenário onde você está crescendo. E aí sim você pode crescer com mais assertividade, com mais segurança, sabendo de fato que o seu trabalho está sendo construído a cada dia, com muita dedicação, com muita competência, porque não é fácil, né, meninas? Como a Érica colocou, hoje nós temos a possibilidade de estar transmitindo aqui para outras mulheres o que a gente teve a possibilidade de conhecer, e que também é uma outra questão que eu vou colocar aqui, que é a questão financeira mesmo, né? Hoje, muitas mulheres querem dar esse primeiro passo, mas existe essa barreira financeira, né? A gente sabe que investir em conhecimento demanda, claro que demanda, né, também uma questão financeira. Então, hoje tem muitas mulheres com essa dificuldade, e é mais um dos motivos que nos fez despertar para contribuir, de certa forma, para o crescimento dessas outras mulheres que querem aí participar dessa evolução, né, dessa dinâmica evolutiva. Então, é muito prazeroso poder ajudar o próximo. De certa forma, não só essas mulheres que estão sendo ajudadas estão ganhando, como nós também. O processo de ensinar, ele é um processo mútuo, ele é um processo que ele beneficia aquele que está aprendendo e aquele que está compartilhando do conhecimento. Então, isso é muito rico, isso é muito benéfico para ambas as partes. E a gente só tem a agradecer de estar iniciando esse processo. Eu espero que seja um projeto que tenha longos, né? Que seja longo e que tenha vários e vários episódios com muito conhecimento, né, com muitas informações, e a partir daqui que essas mulheres se sintam motivadas para dar o primeiro passo, para continuar, não desanimem no primeiro momento que vocês sentirem dificuldades. Nós estamos aqui, nós recebemos uma infinidade de perguntas e de dúvidas, e nós vamos poder fazer respondendo, né? as próximas pautas também em cima dessas dificuldades, né, que são reais, A gente vai poder estar as dores, né? as próximas pautas também em cima dessas dificuldades e desses questionamentos que essas mulheres têm hoje. Isso. E Vanilva, uma coisa assim que eu na praticidade, né? E eu vejo assim que quando eu estava procurando esse algo mais, hoje eu tenho 50 anos, e existe uma preocupação muito grande das mulheres, falam assim, poxa, estou com 45 anos, 50 anos, ainda dá tempo? Claro que dá tempo. Você então é menina para começar um novo projeto na sua vida. Olha, eu dei aula de reforço escolar, aulas particulares até agora. E de repente eu falei, pô, eu quero ir para a internet. Gente, eu era leiga mesmo, analfabeta em questão de divulgação, em questão da estrutura do meu negócio, da mentoria. E no início eu me senti, às vezes, assim, impotente. Aliás, várias vezes eu me senti impotente. Mas uma coisa foi fundamental para que eu conseguisse chegar até agora, onde eu cheguei com o que eu construí. Eu não desisti. Eu tive que deixar de sair, eu tive que abrir mão de almoço com família, eu tive que abrir mão de bate-papo com as minhas irmãs, eu tive que abrir mão de muita coisa, porque eu precisei me dedicar ao meu projeto, né? Porque eu tinha consciência de que todo mundo começou com um cliente. Todo mundo começou com um seguidor. Todo mundo começou com um. Hoje alguém tem milhões, mas todo mundo começou com um. Então eu pensava assim, poxa,
tô com 50 anos, mas a partir de agora eu vou construir uma nova história na minha vida, um novo capítulo, quer dizer, uma nova maneira de eu colocar em prática tudo que eu aprendi no decorrer da minha vida profissional, né? E assim, eu me preocupei com uma coisa. Eu falei, o que eu vou falar nesse nosso primeiro episódio? A mulher, ela quer... Gente, eu acho que é meu computador que está com um probleminha de tec, mas vai parar, viu, gente? Deixa eu mexer aqui. Então, aí a mulher que está em busca de construir algo, ela quer saber quais os passos que ela vai começar. Primeiro, ela precisa saber, se descobrir para onde eu posso ir. O que me chama mais atenção? Segundo, eu vou pesquisar. Se você está aqui assistindo essa live, esse programa, você está com o seu celular, você está com a sua internet. Então, eu vou pesquisar no Google, vou pesquisar no YouTube o assunto que me agrada, né? Terceiro, eu vou procurar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso, eu não tenho dinheiro para pagar uma mentoria. Tem o Sebrae, tem vários informativos na internet que pode começar a te auxiliar para que você possa se estruturar de maneira acadêmica, eu digo assim, de estudo, né? De conteúdo, para que você possa já começar a construir. Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai estruturar o seu negócio. Mas como é que eu vou estruturar o meu negócio? Aí é onde entra. Ou você vai para algum lugar para você aprender, ou na internet você vai contratar uma mentora, um curso, comprar um curso, se orientar, entrar em grupos para que você possa construir o seu negócio. E daí vem o quê? Vem a estrada, e é na estrada que a gente vai descobrindo erros e acertos. Corrigir um lado daqui, corrigir um lado daí, e chegar onde deseja, né? Com certeza. É importante também colocar aqui uma questão que eu vejo hoje, que ela é um grande empecilho, que é o medo. Sim. O medo, ele acaba aprisionando os nossos sonhos. Então, é importante que essas mulheres, a partir do momento que deem o primeiro passo, elas comecem a trabalhar esse lado de realmente, gente, deixar o medo de lado. E isso não é assim, eu não vou mais ter medo de falar em público, por exemplo, que é hoje uma das grandes dificuldades, e a gente já conversou com várias pessoas da área, inclusive, né, Érica e Liliane, muitas pessoas têm essa dificuldade de falar em público, têm o medo, né? Mas existem várias possibilidades de você comercializar o seu produto. Hoje você não precisa aparecer, por exemplo, né? Precisa colocar a carinha ali na tela, se você não se sente confortável. Então, existem várias possibilidades de você desenvolver um produto, um infoproduto, e comercializar ele sem precisar aparecer. Com certeza. Tá? Sem precisar divulgar se é a sua garota propaganda mesmo, ou está falando diretamente com o seu público, não existe essa necessidade. Então, vejam bem que bacana, né, para essas mulheres que têm esse medo. E nesse decorrer do tempo, você vai trabalhando isso. Como é que você vai trabalhando isso? Eu, por exemplo, tenho quase 11 anos de docência, na área da docência. Então, eu dei aula para uma infinidade de pessoas, de palestras a aula, enfim, treinamentos, cursos, mini cursos em congressos e tudo. Eu vou confessar aqui para vocês que falar diretamente com um público físico, né? Diretamente com esse público ali, foi muito mais fácil, e até então era muito mais fácil, porque eu estava olhando para as pessoas. Então, eu me sentia muito mais à vontade quando eu estava em contato com essas pessoas e podia olhar ali, cara a cara, olho no olho. Parece que você tem uma segurança maior, você sabe quem é o teu público ali, você sabe para quem você está falando.
E quando eu iniciei, eu tive a percepção de que era diferente falar para um público físico e falar para um público no qual você muitas vezes direciona o teu conteúdo para aquele público, mas muitas das vezes ele vai atingir outros públicos. Então você está falando ali para um público que cego, né? Vamos falar assim, né? Você não tem essa percepção de o quanto a sua informação ela vai ultrapassar barreiras. Então, nesse contexto, essas pessoas se sentem muito inseguras de estar se posicionando ali de frente para uma câmera, de gravar uma mensagem, de gravar um conteúdo. Então, é preciso trabalhar o lado espiritual, e aqui a gente não está falando de religiosidade, nós não estamos falando nada disso. Aqui a gente está colocando um lado onde a gente precisa se fortalecer mesmo, deixar aquele medo que muitas vezes é um medo que ele vem desde a infância, né? De alguns traumas que a gente passa durante o período da infância e a gente acaba carregando isso para a nossa vida adulta. Esse medo é uma questão que precisa ser trabalhada. Eu não sou psicóloga, não estou aqui querendo, né, atuar em uma outra área que não é da minha competência, mas eu acho importante porque foi algo que eu vivenciei, eu tive essa percepção que falar para um público no qual eu não conhecia, eu tive, de fato, uma certa dificuldade e eu vi que existe uma diferença muito grande, mas eu comecei a trabalhar isso. Como é que você pode trabalhar isso? Você pode seguir aí. Hoje nós temos uma infinidade de autores e de publicações que elas trazem conteúdos de pessoas que alcançaram assim lugares extraordinários que iniciaram dessa mesma forma, com essa mesma dificuldade. Então, ir para o motivacional, é muito bom ter esse apoio motivacional, ter o apoio de pessoas que estão buscando e estão percorrendo o mesmo caminho. Olha, nós três, nós nos conhecemos de maneira inusitada, porque fizemos ali um programa, né, para mentoras profissionais, e coincidentemente nós estávamos juntas nesse programa. Se não fosse isso, de repente nós não teríamos nos conhecido, né? E isso, de certa forma, esse grupo, cada vez mais, ele se fortaleceu, porque a gente foi apoiando ali uma outra e auxiliando nas dificuldades que cada uma ia tendo. Então, esse apoio ele é importante. É outra sugestão que eu dou para que busquem apoio, para que busquem ajuda. A gente não precisa ter vergonha jamais de dizer que a gente não entendeu ou que a gente não sabe algo. Não é Precisa de vergonha ajuda. nunca, nunca. Então é importante a gente expor as nossas dificuldades. Olha, eu não estou entendendo isso. Você pode me ajudar, me esclarecer nisso e nisso. É muito maravilhoso quando a gente tem essa humildade de chegar e falar que a gente não entendeu, que a gente está com dificuldade, que a gente precisa de ajuda, né? Então, é dessa forma que a gente cresce, é dessa forma que a gente cresce. Então, eu me coloco à disposição, né? Eu tenho um canal e tenho a minha página no Instagram, que é @pauta acadêmica, me coloco à disposição ali também, se algumas mulheres, dessas mulheres que estão hoje aqui conosco, ou outras que vierem assistir, ter a possibilidade de assistir o nosso conteúdo, e quiserem trocar ideias e quiserem fazer perguntas, nós deixamos aberto ali os nossos canais no Instagram para vocês colocarem as dúvidas de vocês e nós vamos trazer aqui, né, essas informações para auxiliar a sanar essas dúvidas, esses questionamentos que vierem a surgir, ok? E além do medo, né? Eu acho que a insegurança também de você, né? A insegurança de você, aquela no sentido financeiro até, né? Falar, eu vou empreender em algo que será que vai me dar um retorno? Aquele monte de serás, né? Que a gente acaba
vai brotando, né? Eu acho que acaba Isso. brotando ali na mente, né? Será que isso? Será que aquilo? E isso, a gente, assim, o meu ponto de vista, né? Nada, né, a certeza de algo, né? A gente nunca tem a certeza de nada, né? Da vida, né, do dia a dia. Você não tem a certeza de amanhã eu vou acordar, né? Uhum. Então, você planejar, é você trabalhar, é você fazer o seu hoje, né? Você fazer o que eu falo para as minhas mentoradas, né? Eu falo para quem eu tenho oportunidade de conversar, como eu estou falando para vocês aqui também, no sentido de você fazer o seu 1%, né, por dia, né? E esse 1% somado, ele vai somar lá o 100% no final, né? E ele vai te dar a segurança. Então, realmente você fazer o que você tem que fazer hoje, né? Você planejar, você não precisa você querer fazer tudo de uma vez, né? Eu preciso se desesperar, né? Muitas das vezes a mulher acaba se desesperando, né? Acaba atropelando, né? O que tem para ser feito e acaba não tendo estratégias, né? Então, nesse meio do caminho, acaba que ela vai e volta, né? Vai e volta. Então, é ter paciência, né? Muitas das vezes realmente com esse 1% que ela faz no dia, ela festejar, né? Porque não? Não deixar para ela celebrar apenas lá quando ela fizer o 100%, né? Então, faça, caminhe, né? Faça a sua parte, né? É difícil, né? Assim, eu digo difícil no sentido de você administrar as suas atividades da casa, dos filhos, né? Administrar tudo isso né, e ficar, né, assim, não morrer no caminho. Não, a gente não morre no caminho, né? Tem que ir com leveza, com segurança, né? Importante a segurança e para as coisas andarem, né? Para as coisas caminharem, para você sair do ponto A, trilhar e chegar lá no ponto B que você planejou. E uma coisa interessante, Érica e Ivanilva, que ouvindo vocês, eu me peguei aqui pensando o quanto a gente, né, nós mulheres, nos sentimos assim oprimidas ou às vezes muito pressionadas, porque na verdade a nossa jornada é muito grande, né? A nossa jornada da conta de casa, e às vezes nós mesmos somos culpadas, porque nós nos sentimos heroínas, somos mulheres maravilhas, damos conta de tudo. E na verdade, a gente tem que ver, poxa, o que eu quero fazer para mim? Porque hoje em dia, gente, a questão não é ser mulher maravilha, não. É você ser você. É você conseguir conquistar o que você deseja, né? Então, assim, é difícil? Às vezes. Pode ser mais fácil? Sim. Né? Então, assim, aquela parte de que te dá um medo, que te dá insegurança, faça disso um combustível para você seguir adiante. Faça disso aquele degrauzinho assim, ó, que você vai subindo para que você conquiste o que você quer. Então, assim, eu estava me lembrando aqui de pessoas que estão em casa, às vezes sabe costurar, mulheres que estão em casa, né? Tanto tempo casado, ou só cuidando de filhos, ou de repente se aposentou, e eu sei costurar. Então, você sabe fazer uma bolsa bonita? Então, vamos ensinar. Eu sei fazer a toalha para secar o cabelo. Tem uma toalha que o meu cabelo é grande, então eu comprei até de uma amiga minha. Puxa, vamos ensinar a fazer, vamos colocar isso em prática, vamos vender esse produto, vamos, né, divulgar. Tem aquela que sabe cozinhar. Ela sabe cozinhar, olha que legal. Vamos fazer um canal do YouTube? Ah, mas eu tenho vergonha de aparecer. Beleza, vamos só filmar você fazendo as suas mãos? Você não precisa aparecer. Ah, mas eu tenho vergonha de falar. Não precisa falar enquanto você está cozinhando. Vamos fazer o vídeo e depois você entra com a fala. Então, são várias técnicas que você pode aprender. E essas técnicas, inclusive, você consegue de graça no YouTube. Então, assim, é um mundo que te dá muita oportunidade. Na verdade, você tem que dar o passo.
usa o medo como incentivo, como combustível para você ir. Você vai ouvir vários não tem o seu perfil, você vai ouvir não é para você vai ouvir está querendo virar blogueirinha nessa altura do tempo, né? Da sua idade. Você vai ouvir, você não nasceu para isso, você nasceu para ser dona de casa. O que você está querendo, mulher? O que você está querendo com isso? É besteira. Você acha que você vai conseguir? Precisa de muito tempo. Essas pessoas aí com certeza compraram coisas muito caras. Não. Acredite em você, você consegue. E o importante é sair da zona de conforto. Com certeza. É verdade. Mas isso puxa um gancho para uma conversa muito extensa. Exato. E eu acredito que nós vamos ter que fazer um novo episódio para abordar esse tema com mais calma, né? Com mais clareza. Mas isso, de fato, é importante, né? Dar o primeiro passo. Você tem que se sentir incomodada no sentido de que eu quero mudar, eu quero mudança para a minha vida, eu posso, eu quero, eu consigo. E mentaliza isso. Se olha no espelho, você, mulher, você pode tudo que você quiser. Não é verdade, meninas? Verdade. Cada verdade. mulher é onde ela quer, não é verdade? Sim, onde ela quer. Verdade. É isso, gente. Então, assim, na verdade, essa zona de conforto nós iremos falar no próximo episódio, né? E assim, então, estamos chegando aqui o nosso finalzinho. Vamos ver com as meninas se elas querem falar mais alguma coisa sobre algum tópico, ou vamos deixar as pessoas curiosas para o próximo programa, meninas? De repente, dá uma olhadinha se alguém tem alguma Alguém pergunta. perguntou alguma coisa? Vamos ler aqui algumas coisas. Olha, a Cássia, essas nossas dores devem ser transformadas em uma força para alcançar um sonho maior. É verdade. E às vezes a gente acha que, nossa, eu estou com essa dor, eu vou ficar quietinha. Transforma isso, sabe, num produto e vai vender na internet. Vai falar sobre as suas dores, vai falar como você superou, ou vai descobrindo no decorrer do tempo com as suas seguidoras como é que vocês podem passar por isso da melhor maneira, né? Tem assim a Regina Silva, parabéns, ótimas palavras de incentivo, sucesso, que legal. Então, assim, agradecer a todas vocês, né, que nos assistiram nesse nosso primeiro episódio, e o primeiro dá aquele friozinho na barriga, né, meninas? Dá sim. Eu acho que assim, mesmo com medo, insegurança, com esse friozinho na barriga, né, você tem que se propor a fazer, né? Isso que é importante, né? Colocar, né? Assim, vou pôr a cara lá, vamos ver o que vai acontecer. Colocar né? a cara no sol. Colocar a cara no sol, colocar, né, realmente, bagagem, né, nós temos, né? Conhecimento adquiridos, né? Como nós três, vocês, mulheres aí, têm conhecimento. Então, colocar e ir atrás, né? Seguir em frente. Exatamente. E a frase que eu vou deixar para todas as mulheres aqui é a seguinte: será que ficar na zona de conforto, sem arriscar, sem lutar, é vencer? Então, isso fica para o próximo episódio. E Contamos com temos a essa presença de frase todos. também, né, Vanilva, que a gente colocou aí: todo progresso acontece fora da zona de conforto. É do Exatamente. Michael Bobak, né? Então é isso. Então a gente vai sair da zona de conforto e descobrir um outro mundo de tudo que a gente é capaz. Isso Com mesmo. certeza. Vamos espera... juntas trilhando essa jornada aqui. A gente espera contribuir grandemente com todas as mulheres que estiverem interessadas em continuar assistindo os próximos episódios e obter conhecimento de certa forma para darem o primeiro passo e sair dessa zona de conforto. Sim, com certeza. A gente espera vocês na próxima segunda-feira, né, às 7h30 da noite.
Agradecemos aí a todos que estiveram aqui conosco, tá? Por favor, curtem, deem um like aí no vídeo. Compartilhem. Deixem perguntas que podem virar novas pautas para os próximos Exatamente. episódios. E você, Compartilha com as mulher, que está amigas. assistindo agora esse vídeo, ou agora, ou veio vê-lo gravado, é importante a mulher também passar para outras mulheres o que elas receberam de informação, tá? Isso é muito importante. Talvez esteja aquela mulher lá naquele interior lá que está com o celularzinho, que às vezes só esse vídeo chegando até ela, ela consiga dar um passo e construir uma nova vida para ela, tá bom? Então, deixamos aqui o nosso agradecimento e vamos finalizando esse nosso primeiro episódio. Agradeço Um forte abraço a todas, obrigada. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Tchau, Boa noite. Tchau, tchau.